Agora nós vamos passar a palavra para o professor Tiago, da Escola Estadual Américo Marco Antônio, que vai falar um pouco para a gente. E, Tiago, por favor. Vamos lá, então. Então, bom dia para todas, todos e todes. Como a Carol falou, meu nome é Tiago, mas podem, né, ficar guardado aí a Ti, né, que é como eu prefiro que me chamem. Então, a minha fala hoje vai ser sobre algumas notas, né, sobre corpos estranhos, mas debruçado bastante nessa questão aí da diversidade sexual e diversidade de gênero, né? Bom, eu sou uma dessas pessoas também, né, que se entende aí dentro do que a gente chama corpos dissidentes, né? Então eu tenho aí algumas questões com sexualidade e gênero, né? Então hoje eu vou falar enquanto profissional da educação, né? Mas eu também tive o meu momento de estudante, que ainda né? Porque eu continuo estudando e eu continuo nesses espaços todos. A fala do Lucas eu acho que é importante que a gente sempre entenda que não é um caso isolado, né? É incrível, quando ele vai falando, eu vou recuperando várias memórias minhas também, assim, que são muito parecidas, né? E se eu conversar com 100 pessoas, 200 pessoas LGBTs que estão em escolas, as falas, né, sempre se assemelham muito, né? O que eu queria trazer já de início para a gente pensar, e eu acho que a nossa conversa agora vai ser mais nesse sentido mesmo, de pensar tudo aquilo que a gente vive, né? É que quando a gente fala de diversidade sexual e de gênero, né, e quando a gente não tem muito contato com essas questões, a gente acha que é uma pauta muito atual, né, que é uma pauta desse momento. E aí eu trago esse livro para vocês aqui, né, que é um livro de história, publicado pelo Museu Britânico, que ele já vai trazer para a gente que relações homoafetivas e dissidências de gênero também, né, então pessoas que já estão ali, reafirmando uma normatividade do gênero, já existem há muito tempo, em várias culturas, em várias sociedades. Então, nada disso que a gente está falando aqui é algo de agora, né? É algo que sempre realmente existiu, e o que foi acontecendo no passar do tempo é o que o Lucas fala mesmo, né? É um silenciamento, né? Esse discurso, essa história, ela vai sendo apagada, né? E aí a gente tem que problematizar essa situação toda. Então, quando o Lucas fala também, e aí eu vou para a minha experiência enquanto estudante, quando a gente sofre a homofobia, né? O bullying dentro das escolas, e a gente tem que dar nome para esse bullying, que é um bullying LGBTfóbico, quando a gente sofre esse tipo de violência nas escolas, normalmente a gente não tem para onde pedir ajuda, né? Então, no meu caso, por exemplo, enquanto eu era uma criança do ensino básico, estava tudo bem, eu era o estudante que todo mundo gostava, né? Que era quietinho, que não questionava, que vivia em silêncio, tinha ali uma pressão para que eu me comportasse como um homem, né? Seja lá o que isso signifique, mas tinha uma pressão, fala como um homem, anda como um homem, senta como um homem, isso era muito comum. Só que aí ainda era tranquilo, né? No ensino médio, quando os traços da minha não heterossexualidade e o meu gênero ele já começa a ficar um pouco borrado, aí a violência ela vem com força, né? Ela vem em forma de xingamentos, de chacotas e também de perseguições, né? Infelizmente isso acontece. Eu falo de um lugar, né, de que estudou ali nos anos 90, né? Então, quando eu começo a sofrer essa perseguição, eu busco a ajuda da escola e aí eu ouço que eu tenho que mudar, né? Que o problema, na verdade, era eu, né? Se eu não quisesse sofrer violência, eu teria que me adaptar ao que existia ali, né? E foi um momento onde eu pensei em parar de estudar. Né? Foi um momento que eu não queria mais participar daquele espaço. Eu já trabalhava na época e para mim era muito difícil, né, continuar num espaço tóxico. Até porque no trabalho também tinha a questão da LGBTfobia. E aí a gente esbarra num problema, né, que eu acho que é muito significativo. Tudo isso estava acontecendo numa fase que eu não tinha estrutura psicológica e de nada, né, para conseguir me defender. E aí eu não podia chegar em casa e reclamar
que isso estava acontecendo comigo, né? E por quê? Né? Porque, na verdade, a minha infância toda, eu ouvi que pessoas LGBTs, elas eram ruins, né? Então, eram pessoas que eu tinha que manter distância, porque elas eram perigosas, porque elas podiam fazer alguma coisa de ruim comigo, porque elas transmitiam doenças e por aí vai. Então, isso foi o que eu aprendi. Então, automaticamente, eu sabia que a minha casa não era um lugar onde eu podia encontrar um terreno seguro, né? Então, essa violência que ia acontecendo, eu ia levando para minha casa de uma forma muito sutil, muito mascarada, né, para sobreviver mesmo, assim, né? Eu não paro de estudar, né, porque a minha família, embora não pudesse me dar uma estrutura nesse sentido, até porque ela não tinha esses conhecimentos, não tinha essas discussões como a gente está tendo agora, por exemplo, ela me incentivava muito nos estudos, né? Então ela não me deixou desistir naquele momento, e aí eu costumo dizer que eu me fantasiava de gente normal, e aí é o que o Lucas fala também, né? De tentar me camuflar ali para que essa violência ela diminuísse, né? Então você vive uma vida que não é sua, você se oculta para poder estar num espaço, e isso é muito errado, né? Eu estou falando que eu estudei nos anos 90, né? E aí o Lucas, ele é mais novo que eu, ele já teve uma experiência mais recente, e hoje na escola trabalhando eu percebo que isso ainda é muito comum, né? Então, em algum momento a gente está falhando aí nesse processo da educação, e a gente tem que correr atrás para que ninguém fique de fora, né? Acho importante também lembrar, né, que a escola, às vezes, e muitas vezes, ela pode ser, né, e tem sido o lugar seguro, o único lugar seguro para muitas crianças e adolescentes que se entendem enquanto LGBTs, né? Acho importante lembrar de alguns casos que a gente teve no Brasil, né? Por exemplo, o Alexandre Ivo, no Rio de Janeiro, que foi assassinado aos 14 anos de idade, porque ele era gay, né? Então ele seria um aluno na época do 9º ano, e ele foi torturado e assassinado brutalmente, né? O caso dele teve uma repercussão internacional, né? Porque existe também uma omissão para como a gente lida com esses crimes de ódio. A gente teve o caso do Alex Medeiros, de 8 anos de idade, que foi assassinado pelo próprio pai, né? Ele era espancado em casa porque ele não se comportava enquanto menino, ele gostava de lavar louça e de algumas brincadeiras, e o pai queria que ele se comportasse como menino. Então, ele batia na criança para que a criança agisse feito um homem, né? E ele acreditava que através dessa surra ele poderia consertar, como se tivesse um erro na criança. Ele bateu tanto nesse menino que ele dilacerou o fígado dele, né? E depois no exame de autópsia, aí foram encontradas várias outras agressões, inclusive desnutrição. Então, para a gente pensar aí o nível de vulnerabilidade que essa criança estava, né? A gente teve também o Itaberli, né, que foi assassinado pela própria mãe, que teve o corpo queimado depois de morto, e também era um problema porque ele era gay e a família não aceitava. E teve o Rafael, de 14 anos, que foi assassinado também, porque era gay. E essas mortes, elas são todas muito brutais, e eu acho que isso a gente não pode esquecer, né? Elas são extremamente brutais, extremamente violentas, e talvez seja para deixar uma mensagem, né? Não seja dessa forma. Talvez esse seja o grande recado que essas pessoas querem dar para a gente. E aí, né, a gente começa a esbarrar numa outra questão que eu acho importante para que a gente pense, né, que é da diversidade. A palavra diversidade hoje, ela causa certo desconforto para algumas pessoas. Algumas pessoas, inclusive, são bastante contrárias a essa palavra, como se fosse um monstro, e não é, né? A diversidade, ela é fundamental para que a gente exista, e aí não sou eu que estou dizendo, é a biologia que diz, né? Se não tiver diversidade, a gente não existe enquanto espécie. Se não tiver diversidade também cultural, né, a gente também não existe, não vai conseguir avançar em absolutamente nada. E é engraçado, né, porque a gente produz cultura e, ao mesmo tempo, a gente é produzido pela cultura também, né? Então, é fundamental que a gente entenda a diversidade como a base para que a gente continue existindo e para que a gente possa evoluir enquanto sociedade, né? Isso é fundamental que a gente entenda claramente. Uma outra questão para a gente pensar é que quando a gente reclama, por exemplo, as pessoas LGBTs reclamam de algum tipo de violência, né?
Alguns grupos dizem que a gente está ceifando, né, a liberdade de expressão, né? E a gente tem que começar a diferenciar o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio, né? Então, quando você está ofendendo alguém, você está retirando a dignidade de uma pessoa, você não está apenas exercendo a sua liberdade de expressão, né? Você está aí fazendo discurso de ódio, e aí eu já falei alguns casos anteriores, né, de discursos de ódio que são levados ao extremo, né, com mortes extremamente brutais. A gente tem que começar a repensar o nosso discurso, repensar o nosso vocabulário, né? Aprender a se colocar mais no lugar das outras pessoas, né? E como eu falei anteriormente, né, entender essa base, né, que a diversidade é fundamental. Ninguém é igual, ninguém nunca foi igual, e tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem ser estranho, né? Eu gosto da palavra estranho e me entendo como uma pessoa estranha no sentido daquilo que não é familiar, né, que o Freud já tratou isso muito melhor que eu e muito antes de mim. A partir do momento que você entra em contato com aquilo que é estranho, deixa de ser, né? Então a gente tem que se propor a isso mais vezes. É um exercício que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. A sociedade ganha, a sociedade melhora, a violência diminui, e isso é importante a gente considerar também. E aí eu vou retomar agora alguns conceitos que o Felipe trouxe para a gente no começo. Acho importante frisar também que, embora seja algumas proposições, né, a gente está tratando de pessoas, de seres humanos, e aí isso nunca vai ser fixo, né? O que a gente tem que levar em consideração sempre é a autodeclaração da pessoa, como ela quer ser chamada, como ela se entende. Isso é fundamental que a gente entenda também e que a gente passe a respeitar, né? Então, um primeiro ponto para a gente entender é a sigla que a gente costuma usar, né? Que é a sigla LGBT. Em alguns momentos aparece o Q, em alguns momentos aparece o I, e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho, né? Então, o L da sigla se refere às lésbicas, né? Mulheres lésbicas, mulheres que se relacionam com outras mulheres. O G estaria mais para os gays, né? Então a gente está falando de homens que se relacionam com outros homens. Bissexuais são pessoas que se relacionam com os dois gêneros, né? Transsexuais, eu coloco sempre um asterisco para ficar como um termo guarda-chuva, para abarcar toda a diversidade de gênero que a gente tem. Então a gente está falando das travestis, a gente está falando das pessoas transexuais, e das pessoas transgêneros. Então é um leque bastante grande também aí que a gente vai ter, e é importante entender, como o Felipe também tratou, que quando a gente fala das pessoas trans, a gente está falando de identidade de gênero e não de orientação sexual, e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. O que vocês provavelmente vão ver em algum momento, ele se refere à palavra queer. A palavra queer é uma palavra do inglês, né, que se refere a como se fosse o nosso bicha, o nosso viado aqui no Brasil. É uma palavra que por muito tempo ela foi usada como xingamento, né? E em dado momento a comunidade LGBT vai pegar essa palavra e falar: ops, não, isso não é mais um xingamento, a gente é exatamente isso, e agora a gente vai usar isso como identidade também. Então o queer, ele passa por uma ressignificação, né? A comunidade LGBT usa bastante desse artifício, né, de pegar palavras e expressões que foram usadas para retirar dignidades, né, e construir aí uma outra narrativa. E aí a gente vai ter o I também, que é uma população que a gente precisa prestar bastante atenção também, que se refere às pessoas intersexuais, né? São aquelas pessoas onde, como o Felipe também falou, né, a anatomia, por exemplo, o genital, ele não é definido, então você não consegue definir se é um pênis ou uma vagina, é um genital ambíguo, que a gente costuma chamar, né, e também tem ali uma questão de cromossomo. Então são umas pessoas que têm umas particularidades, né, assim como as outras também têm. E isso é importante a gente perceber, né? Que quando a gente fala de LGBT e algumas pessoas reclamam, nossa, mas cada dia surge uma sigla nova, é por conta disso, porque conforme a gente vai entendendo mais essa diversidade, mais a gente percebe que elas têm especificidades e particularidades, e a gente precisa tratar de cada uma delas, né? Cada uma tem uma história diferente, nenhuma parte do mesmo ponto, então a gente tem que considerar isso. E o grande resumo é que é tudo gente. São todas pessoas querendo ter dignidade, querendo poder estudar com segurança, com qualidade,
querem acesso ao mercado de trabalho, querem acesso ao sistema de saúde, inclusive o público, né? Então é tudo gente, e a gente tem que começar a reconhecer isso. Parece que a gente teve algum momento que falhou também nesse momento aí. Felipe falou, e eu vou recuperar agora, né, que a gente também precisa esclarecer e começar a diferenciar o que é a orientação sexual da identidade de gênero. Então, se a gente pega a sigla, né, quando a gente fala de lésbicas, bissexuais, homossexuais, né, a gente está falando de orientação sexual, a gente está, né, na ordem do afeto, do interesse sexual, né, isso aí seria mais na identidade sexual, orientação sexual. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente costuma falar que é o que fica no cérebro, né? Então é como a pessoa se entende enquanto ser humano, né? Então se é homem, mulher, se vai ser uma pessoa trans, se é uma pessoa não binária e por aí vai. E o sexo biológico é pênis, vagina, e aí as variações que a gente vai ter também da própria natureza, né? Vamos dar uma avançada aqui. Só um instante. Bom, então a gente esclareceu a identidade de gênero. Super importante, então, a gente reconhecer a declaração, então, como a pessoa ela se entende e a gente respeitar isso. Mas eu não acredito que isso exista, né? Você, particularmente, pode ter sua crença, né? Mas existem estudos sendo feitos, pesquisas, e as pessoas estão aí com vida, né? Então, faça o exercício de ouvir. Às vezes a gente só precisa escutar essas pessoas, o que elas estão dizendo, né? Tem um meme que sempre circula em rede social, né, que fala que, por exemplo, o comportamento homossexual ou mesmo bissexual aparece em mais de 1.500 espécies humanas. No entanto, a LGBTfobia aparece em uma única, que é a nossa, né? Então é um problema para a gente lidar aí. Então, para finalizar, né, embora a gente tenha aí essa sigla com várias possibilidades de existências, né, a gente vai ter aí uma particularidade que a gente tem que considerar, que é as violências também que essas populações vão sofrer. Então, por exemplo, as lésbicas têm uma violência específica, que seria a lesbofobia, né, tem um nome específico. Então, quando a gente fala de homofobia, a gente está entendendo que a gente está falando mais de homens gays, né? Usualmente a gente fala de homofobia como se fosse genérico, plural. A gente tem que começar a desconstruir isso, porque cada população tem uma vivência, uma história particular, como eu falei anteriormente. A transfobia, ela vai estar relacionada à questão de identidade de gênero, né? É uma violência direcionada para a população trans e travesti, né? E LGBTfobia é quando a gente quer falar dessas questões todas no plural, né? Então, usualmente é o mais adequado que a gente fale. É óbvio que, como eu falei anteriormente, né, a gente tem cultura, né, a gente recebe e também constrói. Então, isso a gente vai aprendendo, algumas pessoas com mais facilidade, outras com menos, mas a gente tem que se dispor a aprender, entender e ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe, né? Acho que é um grande passo que a gente pode dar, e a partir daí trabalhar para que todo mundo, né, todo mundo mesmo, possa participar da educação, possa acessar todos os lugares como qualquer outra pessoa, né? A gente já viveu diversos momentos de exclusão, a gente percebe que não é apropriado, e a gente teve um momento, para encerrar minha fala, muito pontual, de quando a gente tentou deixar todo mundo igual, né, e que também não funcionou, que foi o nazismo, né, na Alemanha. Era um momento onde tentava-se construir uma raça pura, onde todo mundo fosse igual. E aquilo foi muito cruel, foi desumanizador, e é uma marca que a gente tem na nossa história e talvez possa nos ensinar um pouquinho em algum momento. Então eu concluo aqui, agradeço. Nós agradecemos o Ti, assim, foi um grande prazer realmente, né, essas palavras. E agora chegaram ao momento, né, de responder algumas questões que chegaram aí por e-mail. Então, primeiro, a professora Márcia Olinda Júlio, da Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, ela parabenizou a ação toda, parabenizou o Lucas especialmente, falou que tem muito orgulho e que ele é inspiração para ela. E ela faz uma pergunta: qual é a avaliação do grupo presente sobre a construção de estereótipos sociais e como podemos fazer a discussão e desconstrução em sala de aula?
Então, eu acho que, por se referir em sala de aula, vou passar para o Ti, pode ser? Então, sobre a construção dos estereótipos, como que a gente pode tentar fazer essa desconstrução do estereótipo? Bom, eu volto naquilo que eu falei, né? Primeiro é reconhecer que a gente não sabe, né? A gente não sabe muita coisa e uma delas é sobre diversidade sexual e de gênero, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre isso, então a gente tem que reconhecer isso. Segundo é que, né, a gente passa a desconstruir a partir do momento que a gente começa a ouvir o que essa comunidade está dizendo para a gente. Né? Então, por muito tempo, a gente tinha essas pessoas representadas, por exemplo, na grande mídia, como caricaturas, né, que reforçavam aí estereótipos. Né? Por muito tempo foi assim. E a partir do momento que a gente começa a chegar e consegue alcançar esses lugares e construir uma outra narrativa, aí gera um problema, né? Porque a gente está propondo aí uma outra possibilidade. Então, o principal é a gente reconhecer que não sabe e, a partir daí, tentar construir uma estrutura não violenta para que todas as pessoas participem da sala de aula de uma forma positiva e segura. Certo. Aí nós temos uma outra pergunta, que é da professora Regine, né, Cândida, da Escola Estadual Jardim Santa Maria 3, que ela pergunta: por que é errado o uso da palavra quando se fala em conceitos homossexualismo ao invés de homossexualidade, né? E ela ainda faz uma outra pergunta, né? Se a gente entende que houve avanços após a implementação dessas leis específicas, e se o grupo tem sugestão de filmes ou documentários para apresentar para os alunos para tentar fazer essa desconstrução. Então, eu vou pedir para que o Thiago fale sobre os filmes, as sugestões, e vou estar falando bem brevemente sobre a diferença aí, que de vez em quando a gente comete esse erro, né? Eu até de vez em quando tenho que me policiar também, porque é como o Thiago falou, a gente tem que reconhecer e ir aprendendo, porque existem alguns conceitos que a gente fala de vez em quando e que realmente tem que ser desconstruído. Quando você fala homossexualismo, está se referindo a uma doença. Então, quando é ismo no final, é uma doença. Agora, homossexualidade é o conceito correto que a gente normalmente usa, tá certo, né, Thiago? E em relação à questão que a Regine coloca sobre os avanços da implementação das leis, também responder bem brevemente, para deixar o Thiago falar sobre a outra questão, né, dos filmes. Avanços a gente tenta sempre. Então, na verdade, se tem avanços ou não é o que a gente pergunta, né? Tem lá uma lei que fala que todos são iguais, mas tem que fazer um estatuto do idoso. Tem uma lei que fala que todos são iguais, mas o pai bate na criança, tem que ter um estatuto do adolescente. Então, existem as leis e elas são, sim, para serem avançadas. Não é óbvio que tem que se discutir cultura africana e afrodescendente dentro da sala de aula, mas teve que modificar a LDB, através do movimento negro, para poder que isso fosse obrigatório realmente. Então, é uma questão bem complicada. A lei, ela tem que ter avanços, mas a gente sabe que o avanço não é muito rápido. E o Thiago vai falar bem brevemente também sobre a questão dos filmes, que a gente está em cima da hora. Tá. E as outras questões que estão chegando, porque estão chegando várias questões, a gente vai responder todas por e-mail, tá? Thiago, tem a sugestão? 2 filmes, um brasileiro, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, e um outro filme é Moonlight, que inclusive vai trazer uma outra questão além da discussão sobre sexualidade, que é a questão também das pessoas negras, né, que normalmente não são representadas no cinema. Outras dicas a gente pode responder por e-mail depois. Exatamente, aí a gente monta e responde tudo por e-mail e as questões também. E eu agradeço muitíssimo, né, a presença de todos. Só pessoal, um pouquinho, por favor. E assim, é muito importante, né, urgente esse assunto, lembrando que é uma educação de equidade, ela tem que ter qualidade, mas a qualidade não é somente numérica, ela tem que ser substancialmente humana e sentida por todos na escola, não por uma única população, mas todos os alunos são importantes, nenhum a menos, né? Então agradeço a presença de todos presentes aqui, todos vocês estão nos ouvindo. Pessoal, por favor. Queria agradecer, muito obrigado pela audiência e espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de luz aí para essa discussão para vocês aí. Agradeço a oportunidade, que a gente olhe mais para os alunos e preste atenção no que eles precisam. Muito obrigada, pessoal.